Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Henrique, tá? Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema relacionado com o direito do trabalho. O tema de hoje é justa causa. Tema importantíssimo, tema de grande relevância, né? Para que você que está no mundo acadêmico, mundo do concurso, ou até às vezes a sua empresa, ou até mesmo você que é empregado, e surjam algumas dúvidas sobre a justa causa. Quando eu posso receber e quando não posso receber essa advertência que é tão grave, né? Essa rescisão contratual que é tão grave, perfeito? Vamos bater um papo aqui agora, tá? E já vamos iniciar, conforme eu sempre falo, já de imediato vamos começar a conversar sobre a justa causa. Então vejam, meus queridos, justa causa. Trata-se de uma modalidade da rescisão contratual. Então, se eu quero encontrar, professor, onde está isso em algum livro? Né? Você vai em rescisões contratuais por justa causa. Bom, a justa causa é a maior pena, é a maior advertência que o empregado pode receber. Então, por exemplo, né, caso o empregado pratique algum dos requisitos, alguma das modalidades da justa causa, né, ele vai ter seu contrato rescindido por justa causa. Olha só, justa causa tem um motivo justo para a dispensa dele. Somente com essa possibilidade em que eu me enquadre nesses artigos, que já eu vou conversar com vocês, eu posso lá dispensar, né, o trabalhador neste caso. Perfeito? Mas pessoal, com vocês aqui, eu vou iniciar a justa causa sobre os requisitos. Então, nesta primeira aula, vamos conversar sobre os requisitos para se aplicar uma justa causa. Não vamos entrar ainda nos artigos especificamente da CLT. Vamos conversar sobre os requisitos. Quando que eu posso aplicar a justa causa? Falei que a justa causa é a pena mais grave que pode dar. Professor, tem outras penas que o trabalhador pode receber? Tem. Né? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma advertência verbal por escrito, tá? Ou até mesmo uma suspensão contratual. Eu posso chegar até a justa causa, igual eu falei, é a pena mais grave existente. Tudo bem? Vamos então iniciar aqui com os requisitos para aplicar a justa causa. Dessa forma, vamos analisar aqui, são em torno de 7 requisitos. Ou seja, antes que eu aplique a justa causa, antes que o empregador aplique uma justa causa, ele deve, antes disso, analisar alguns requisitos de validade. São requisitos estes, requisitos doutrinários, tá? Então, de acordo com a doutrina que você usa, pode oscilar a nomenclatura, pode oscilar até mesmo ter outros requisitos, tá? Mas são requisitos doutrinários, ou seja, se o empregador vai aplicar uma justa causa, ele deve respeitar esses requisitos. São requisitos cumulativos. O que significa, professor? Significa o seguinte, que para que eu aplique a justa causa, eu tenho que obrigatoriamente respeitar todos esses requisitos. Ao torno aqui eu coloquei 7, tá? Depende do doutorador que você usa, pode ter mais ou não. Professor, esse requisito está em algum artigo ou algo assim? Não, tá? Esses requisitos são requisitos únicos, eles são exclusivamente doutrinário e jurisprudencial. Tudo bem? Vamos lá então, né? Sem mais delongas, professor, você já falou aí, vamos começar então quais são os requisitos para que eu aplique a justa causa. Vamos lá para o primeiro requisito que eu posso aplicar a justa causa. Está lá, ó, princípio da reserva legal ou da taxatividade. Opa, vidade, né? Puxou um pouquinho ali. Taxatividade. Princípio da reserva legal ou da taxatividade. Professor, o que significa isso? Seguinte, eu só posso aplicar justa causa se existir uma lei que assim determine. Como assim, professor? Ou seja, é o seguinte, eu só posso aplicar a justa causa se existir um instrumento legal, no ordenamento jurídico, autorizando aquela dispensa. Ó, pense comigo assim, professor, eu posso dispensar a pessoa por ela, por exemplo, ser feia, ou, né, ou ser mulher, mais grave ainda, não ser mulher? Lógico que não. Por quê?
Porque não existe, além de ser algo totalmente socialmente inadequado, logicamente, dispensar uma pessoa por esse fundamento, eu não posso dispensar, porque tem que ter um fundamento legal. Ô, professor, então entendi. Então, eu só posso dispensar o sujeito se existir um fundamento legal. Tá, professor, qual que é o fundamento legal? Tá aqui, ó, o artigo 482. Lá nesse artigo temos um rol taxativo, em que eu posso dispensar o trabalhador. Ou seja, como regra geral, eu só posso dispensar o trabalhador se existir a previsão neste artigo. Esse é um artigo por maestria, tá? Porque falo assim, tem outros artigos também, dependendo de uma lei. Ah, professor, sou funcionário público. Pode ser que na sua lei esteja, né, alguns requisitos. Né, esse requisito da reserva legal. Pode ser que você procure em outras leis que achem, mas ou seja, esse princípio eu só posso dispensar se existir uma reserva legal, ou seja, se existir um rol taxativo, uma possibilidade que eu aplique lá. Eu não posso criar na minha mente, igual comentei com vocês, vou dispensar alguém por ser mulher. Ah, eu vou dispensar. Não é possível. Eu tenho que ter uma lei que autorize essa dispensa. Então, meus colegas, anotem aí no seu caderno, deixe bem arrumadinho, né, no seu caderninho aí. Primeiro requisito, reserva legal. Eu só posso dispensar o trabalhador se existir uma lei que autorize tal dispensa. Melhor, eu só posso dispensar o trabalhador por justa causa se existir uma lei que assim o autorize. E no nosso caso aqui, a CLT, o artigo 482 é o artigo por maestria, é o artigo que vai colocar esse rol, estas possibilidades da justa causa, perfeito? Mas já vamos analisar esse artigo. Beleza, temos a primeira possibilidade, reserva legal ou taxa de divindade, tá? Igual eu falei com vocês, depende muito da sua doutrina. Professor, aqui na minha doutrina, o Sérgio Pinto Martins é outra nomenclatura, ok, tá? Mas se você for ler, você analisar, é o mesmo fundamento. Tem que ter uma lei autorizando essa dispensa. Tudo bem? Primeiro requisito, reserva legal. Próximo requisito, razoabilidade ou proporcionalidade. Razoabilidade ou proporcionalidade é o nosso segundo requisito. Ou seja, eu só posso dispensar um trabalhador se existir uma razoabilidade, uma proporcionalidade naquela aplicação da pena. Esse é o princípio de mais complexidade. Digo o seguinte, que mais causa um alvoroço nas relações jurídicas entre empregado e empregador. Para que eu dispense alguém por justa causa, repito, por justa causa, eu tenho que ter uma razoabilidade. Professor, dá um exemplo que talvez fique mais fácil para mim. Pense comigo, você é um trabalhador, sempre chega no horário, 8 horas você já está lá, com o seu dedinho para bater o ponto, sempre respeitando o horário. E um dia, você chega atrasado apenas, vamos lá, meia hora. Você falta, atrasou, o ônibus atrasou, enfim, chega atrasado. É possível aplicar justa causa? Bom, aos olhos do artigo 482, isso é desídia, chega atrasado. É uma das possibilidades. Mas eu posso aplicar uma justa causa, o trabalhador chega atrasado meia hora, sempre chegou corretamente, e hoje chegou atrasado? Lógico que não. Não é razoável aplicar uma pena tão grave como a justa causa por um atraso de meia horinha só em um dia. Lógico, eu posso aplicar uma pena mais tranquila. Por exemplo, uma advertência verbal por escrito. Empregado, não chegue mais atrasado. Né? Empregado, chegue no horário. Né? Ou posso até às vezes, talvez aplicar uma suspensão de 2 dias. Mas uma justa causa não é razoável para um trabalhador que chegue atrasado por tanto tempo. Perfeito? Então, deixo bem claro esse ponto, tá? Esse segundo requisito aqui, que é o requisito da razoabilidade, tá? Razoabilidade ou proporcionalidade, ou seja, para que eu dispense um empregado, eu tenho que, pelo menos, né, tem que ter uma razoabilidade naquela dispensa. Eu não posso chegar aqui e já aplicar de pleno, igual eu falei com vocês, o rapaz chegou, o empregado chegou atrasado um dia, meia hora, faltou trabalho um dia, ou algo assim, justa causa. Não, não é razoável isso. Perfeito? Continuando aqui então. Ó, tem até uma decisão aqui que eu trouxe para vocês, tá? Uma jurisprudência, é de 2008, né? Essa decisão, 2015, essa decisão, eu vou ler com vocês aqui, ó. Diz assim, ó, a dispensa por justa causa,
né? É ato de improbidade, roupeiro, clube de futebol, acusação de subtração de 3 camisetas usadas para entrega a torcedor por intermédio de atletas profissionais de clube. Inexistência de regulamentação acerca da destinação dos uniformes usados. Constatação da prática de troca e distribuição da camiseta usada. A ausência de proporcionalidade, aqui ó, requisito, proporcionalidade entre a conduta do trabalhador e a penalidade aplicada. Olha aqui, né, uma decisão aqui ó, de 2015, até que um pouco recente. O roupeiro, né, foi dispensado porque ele subtraiu, foram 3 camisetas, né, cadê? 3 camisetas, né, a dispensa dele. Pô, professor, subtração, roubo, um furto é justa causa. Bom, pode até ser, mas essas 3 camisetas não foi um furto. Ele entregou para alguns torcedores. Então, ou seja, o roupeiro foi lá, pegou 3 camisetas e deu para o torcedor, a mando dos jogadores, né? Isso é justa causa? Até pode ser, aos olhos da legislação, mas aos olhos do nosso requisito da razoabilidade, ou seja, da proporcionalidade, não é possível. Então, ou seja, neste caso aqui teve uma reversão. O trabalhador que foi dispensado, o roupeiro aqui foi dispensado por justa causa, ele conseguiu uma reversão com base no princípio da razoabilidade. Tá certo, né? O roupeiro lá que sumiu com 3 camisetas e deu para os torcedores essa camiseta, não é razoável a dispensa do sujeito. Correto? Melhor, não é razoável a dispensa por justa causa neste caso. Tudo bem? Continuando aqui, então, conversamos até agora, falamos sobre os requisitos. Primeiro requisito lá, reserva legal. Segundo requisito, razoabilidade ou proporcionalidade. Perfeito? Partimos agora para o nosso terceiro requisito para justa causa, princípio da imediatibilidade ou contemporaneidade. Olha que princípio legal, professor. Contemporaneidade, né? Imediatibilidade. O que significa esse princípio? Tá? Repito, tá? Professor, mas cadê o artigo? Não tem? Não tem. Aqui são fundamentos jurisprudenciais e doutrinários. Bom, neste caso aqui, diz o seguinte: a dispensa por justa causa tem que ser realizada de forma imediata. Ou seja, quando o empregador tiver ciência daquele ato realizado, ele tem que ir lá e, de imediato e imediatibilidade, aplicar justa causa. Tá? Então, ele não pode esperar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 3 semanas para aplicar justa causa. Quando ele tiver ciência, ele tem que aplicar essa justa causa. Lógico, né, meus nobres? Eu não posso chegar aqui hoje e dispensar o sujeito, né? Peguei ele furtando, professor, tá aqui, chamo ele lá, pego no cangote dele, trago ele aqui, dispensa por justa causa no meio de todo mundo? Lógico que não, né? Você vai pegar lá, você viu ele furtando, lógico, se for alguma conduta grave, você leva ele em algum lugar privado, comunica ele da dispensa por justa causa em decorrência dessa subtração, né? Não é que tem que ser de imediato, melhor assim, não tem que ser assim, na consumação do ato. Não, né? Você pode ter um tempo ali, né, para que conduza o trabalhador até aquele ato. Por que coloquei, né, a questão da ciência do empregador? Porque o empregador só pode ter ciência futuramente. Como assim, professor? O exemplo do furto. Imagine lá que ele é pego furtando. Mas eu só chequei nas câmeras de segurança, eu como empregador, 2 semanas depois. E aí que eu vi que ele furtou. Professor, já passou 2 semanas, não pode mais? Pode sim, tá? Porque eu só tive ciência naquele momento. Só depois que eu fui ver as câmeras de segurança que eu vi a possibilidade de dispensa daquele trabalhador. Então é viável esta dispensa, perfeito? Então fique ciente que tem que ter essa imediatibilidade. Até chamo a atenção de vocês aqui agora, né, de um caso curioso, né? Professor, caiu até no concurso recentemente, não vou lembrar qual que é, ou se foi na prova do OAB, falava o seguinte: o gerente, né, da empresa pegou o funcionário furtando. Esse gerente, ele com medo de mandar o cara embora, né, e talvez errar ou algo assim, ele falou o seguinte: ó, vem aqui amanhã. Amanhã o meu empregador, eu como gerente, né, o meu empregador vai chegar e aí ele vê o que faz com você.
Então, ó, peguei você roubando, vamos supor o nome lá, peguei o Alessandro roubando. Alessandro, peguei você roubando, então eu vou dispensar você. Mas como eu sou o gerente somente, não sou o empregador, o dono da empresa aqui, eu vou aguardar o meu empregador chegar de viagem. E no outro dia só eu dispenso ele. É certo isso? Sim ou não? Vocês acham? Pode fazer isso? Só depois dispensar? Lógico que não, né? Para a doutrina e para a jurisprudência, entende que isso é um perdão tácito. Isto é um perdão tácito, ou seja, eu perdoei. Se eu não fui ele fazendo, deixei ele fazer, passou um tempo, né? Ou aguardei o empregador chegar de viagem. Não, então você acabou perdoando aquele trabalhador. Não é possível mais dispensar por justa causa neste caso. Beleza? Legal, né? 3 princípios, melhor, 3 requisitos, né? Princípios também da justa causa. Outro requisito para justa causa, nobis in idem, né? Isso é quem é penalista, professor, eu sou penalista, né? Sai daqui, mentira, pode ficar aí sim, penalista. Esse é um princípio extraído do direito penal, né? O que é isso? Eu não posso aplicar 2 penas para o sujeito. Eu não posso aplicar numa mesma conduta 2 penas distintas. Então aqui assim, ó, vamos supor lá que o trabalhador praticou uma conduta. Uma conduta, né? Praticou uma conduta lá. Eu posso chegar aqui e dar uma advertência para ele e também uma justa causa? Posso ou não? Não, né? Nobis in idem. Eu não posso aplicar essa pena, uma mesma conduta, 2 penas. Ou seja, se você é empregador nesse caso, né, e você pegou o seu empregado roubando, o seu empregado chegou atrasado, o seu empregado praticou jogos de azar na empresa, enfim, já vou conversar sobre esses pontos, né, cada um deles. Eu posso dispensar ele? Bom, você pode, né, tem que ver se preenche esses requisitos. Professor, eu não vou dispensar, eu vou dar uma advertência para ele. Beleza, dou advertência. No outro dia esse empregado chega, e aí eu vou lá e dou o quê? Agora eu vou dar uma justa causa. É possível? Nananina não. Você já aplicou a advertência. Se você já aplicou a advertência, você vai ter que arcar com isso, né? Professor, então eu não posso dar uma nova pena para ele? Não. Pelo mesmo fato, não. Então, se ele praticou um fato A e eu já dei advertência, a suspensão ou justa causa é aquela pena que é aplicada. Não posso, por algum motivo, escolher uma outra pena neste caso. Ah, pensei melhor. Ah, consultei um advogado, o advogado falou que é cabível justa causa, mas eu dei advertência. Então, paciência. Se você deu advertência, é a advertência que você vai dar nesse caso. Tudo bem? Continuando aqui, meus nobres, ó, acabando já, hein? Nexo causal. Tá? Aqui tem então nexo causal. O que é o nexo causal? Nexo causal é uma conexão entre o ato praticado e a justa causa. Ou seja, se o empregado foi pego furtando, novamente o exemplo aqui do furto, né, furtando, eu tenho que aplicar a mesma pena, eu tenho que aplicar a respectiva pena para ele. Ah, o empregado foi pego, abandonou o trabalho, faz mais de 30 dias que não vem trabalhar. Ou seja, tem que aplicar o referido dispositivo da lei. Eu não posso errar o dispositivo. Eu não posso afirmar e colocar um outro dispositivo. Ah, bom, abandonou o emprego? Então, se abandonou o emprego é ato de desídia, não é, professor? Não. Abandono de emprego tem um artigo, artigo 4.2, a linha E, está lá. Abandonar o emprego, né, por mais de 30 dias, acarreta justa causa. Se eu errar o artigo, já não é possível justa causa. Então, entre o ato praticado, tem que ter a mesma conduta na tipicidade, o nexo causal com o tipo legal neste caso. Tudo bem? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Próximo requisito aqui, ó, penúltimo requisito, né? Não alteração da punição, né? Já conversei com vocês aqui anteriormente, mas eu não posso alterar a pena, né? Eu não posso, né, aplicado uma pena, eu não posso pensar depois, vou aplicar outra agora, é possível? Não. Então, se eu apliquei a pena A ou a pena B, é essa pena que ele vai ter que receber. Eu não posso, por algum motivo,
aceitar, não, melhor, eu vou dar uma outra pena para ele. Não, se você aplicou a pena A, é a pena A que ele vai receber. Se você aplicou a pena B, é a pena B. Como assim, professor? Se você aplicou a pena de advertência, é advertência. Se aplicar justa causa, é justa causa neste caso. Tudo bem? Igual o princípio que já vimos aqui anteriormente. E o último princípio, não discriminação, tá? Na justa causa, eu não posso gerar uma discriminação do trabalhador. Eu não posso, na conduta, gerar uma discriminação do trabalhador. Vou dar um exemplo, na doutrina tem bastante, é um exemplo que para fixar a matéria para você. Ó, imagine comigo um trabalhador, ele foi pego furtando. O João e o Antônio foram pegos furtando. O João, ele praticou o ato. O Antônio só estava vigiando para ver se não vinha alguém para furtar, para ver se não vinha alguém, né, que ele ficava ali vigiando o Antônio. E aí o trabalhador chega lá e aplica. Bom, já que o João foi pego furtando, eu vou dispensar ele. Foi pego lá. O Antônio só estava visualizando, o Antônio só estava cuidando, ele não estava praticando o ato. Então não vou aplicar justa causa, vou aplicar uma advertência. Pode isso? Não, ainda não. Não é possível uma discriminação, tá? Outro exemplo que também é muito comum na prática, né? Eu ter ciência, por exemplo, ó, negociação habitual. Eu sei que na minha empresa vende-se muito produto interno. Vamos lá, vende-se produto Jequiti, Avon, Boticário, enfim, vende esses produtos na minha empresa. E eu, empregador, isso é justa causa, professor? Sim, já vamos falar sobre isso, tá? E eu como empregador, eu deixa eles a fazer isso. Um dia lá, eu vi que o João estava praticando esse ato. Opa, o João não gosta dele não. Eu posso ir lá e dar justa causa para ele? Não, meu querido. Se você dar justa causa para ele, tem que dar para todos os trabalhadores. Eu não posso escolher, eu vou dar para o Pedro, porque o Pedro é um cara ruim, péssimo trabalhador, mas eu não vou dar para o João, porque eu não vou dar justa causa para o João, porque o João é um bom trabalhador. Não é possível. Se a conduta for praticada, se é 8 trabalhadores, 2 trabalhadores, todos recebem o mesmo ato, ou seja, a justa causa. Ou é justa causa, ou é advertência, né? Eu não posso discriminar em escolher um para um ou para o outro. Beleza? Então, esse é o nosso requisito, princípio, né, da não discriminação. Só um fato curioso aqui, tá? Recentemente o TST já decidiu que a não discriminação, você praticar esse ato, não gera justa causa, melhor, não gera dano moral. Desculpa, não gera dano moral. Então, se você sofreu ato discriminatório por justa causa, não acarreta o dano moral. Perfeito? Então, vamos ver aqui. Então, seria esses os requisitos, tá? Basicamente, como eu falei com vocês, esses são os requisitos da justa causa. Eu só posso dispensar o trabalhador se enquadrar nestas possibilidades. Caso contrário, eu não posso dispensar não, tá? Eu vou ter que ficar com ele, perfeito? Então, repito, cada doutrinador tem os seus princípios, os seus requisitos legais, tá? Esses são os 7 que são os mais comuns que tem, perfeito? Professor, e o artigo? Qual que é o artigo? Ó, é o artigo 482, tá? Esse aqui, ó, tá? Esse é o artigo que está na CLT por maestria, tá lá assim, ó, constitui justa causa, prestando contrato de trabalho pelo empregador, tá vendo aqui, ó? E ele vai dar um rol taxativo de possibilidades que eu posso aplicar a justa causa, tá bom? Né? Mais pra frente vamos analisar cada um desses requisitos, beleza? Então, ó, para fechar a aula aqui, a aulinha bem curtinha, vimos aqui hoje quais são os requisitos para dispensar um trabalhador. Esses são os requisitos mais comuns existentes na doutrina, tá? Então, vou citar aqui alguns, né? Requisito de imediato, né? A justa causa tem que ser de forma imediata, tem que ter um fundamento legal, uma reserva legal, né? Tem que ter um nexo causal, não pode ter uma discriminação, tá? Então, vimos aqui esses 7 princípios aqui, ou 7 princípios, ou 7 requisitos, tá bom? Depende muito, igual eu repito, tá? Depende muito do doutrinador ou da jurisprudência. Então, temos aqui um fundamento legal, tá? Vai depender, né, do seu autor favorito nesse caso. Perfeito? Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigado aí pela sua presença, mesma distância, né? Então, muito obrigado, nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.